Era um jogo em que o roteiro estava escrito para o desastre. Um time de baixo de tabela, depois de 2 vitórias seguidas, fora de casa onde a gente ia mal, com aquela camisa psicodélica horrível e cheia de zica que não tinha vencido nenhuma partida ainda. A pergunta que fica, pensando que teve uma vitória vindo desse cenário é: o gigante acordou? Pois é, sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores. Mais uma vez a Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, ou já veio e está conferindo que não está inscrito ainda no canal, considere apertar aqui embaixo e se inscrever para ficar sabendo dos próximos vídeos. Deixa o like nesse vídeo para a gente conseguir chegar ao máximo de gente possíveis e vencer o algoritmo do YouTube. E já peço para você deixar agora, antes de ouvir o meu palpite, deixa o seu aqui embaixo, escreve nos comentários quem você acha que foi o grande destaque, positivo ou negativo, como você preferir, dessa partida de hoje. Pois é, senhoras e senhores, não com muito custo e com menos sofrimento do que nas partidas anteriores, na verdade, o Liverpool foi a Londres enfrentar o West Ham hoje e ganhou de virada. O cenário que já parecia horrível pro Liverpool hoje, um roteiro de filme de terror, a derrota que acabaria com qualquer chance nossa de Champions, continuou a ser escrito com poucos minutos de jogo. Quando o West Ham apareceu, o Manchester City jogando contra a gente, o Paquetá saiu tabelando pela esquerda, encontrou o Antônio, pegou a bola de volta, a bola desviou, não, chutou de fora da área, a bola desviou, não, no Virgil van Dijk, 1-0 pro West Ham. Tava tudo parecendo que ia ser mais uma noite daquelas para o Liverpool. E que aquele uniforme medonho, branco, psicodélico, ia ser aposentado, enfim, da forma que melhor representou ele na temporada inteira, com uma derrota que não devia ter acontecido. Mas se a gente reclamou tantas vezes aqui nesse canal que os Mentality Monsters não apareciam nessa temporada, que o Liverpool parecia ter o psicológico de um adolescente, no começo da sua puberdade, hoje não foi isso que aconteceu. O Liverpool tomou o gol fora de casa, no estádio lotado, com uma torcida atuante e teve calma. Continuou colocando a bola no chão, continuou jogando no seu ritmo, continuou fazendo a sua partida e eventualmente os gols vieram. Assim, é muito curioso eu estar falando isso aqui porque talvez eu esteja queimando um pouco minha língua do que eu fiz de análise pós-jogo de várias partidas antes dessa. Muitas vezes eu chegava aqui, até quando o Liverpool ganhava, e falava assim: meu Deus, esse time dá sono, esse time que já me deixou tão mal acostumada com o heavy metal futebol do Jürgen Klopp em tantos outros momentos, parece que não tem vontade, parece que não tem tesão, parece que não quer ganhar esse jogo, parece que na hora de acelerar, que na hora de finalmente ali ser incisivo, o time pecava, o time diminuía o ritmo, o time colocava uma marcha abaixo, o time diminuía ali a velocidade, e isso me deixava maluco, cara, rodada sim, rodada também. Só que hoje, a impressão que ficou é que assim, isso é caso pensado e isso é mais um desdobramento desse novo estilo de jogo que o Klopp tá tentando colocar no time. Se não fosse essa ideia, por exemplo, se o Liverpool se perdesse mentalmente como se perdeu em outros momentos, em outros jogos, na hora que tomou o primeiro gol, tentaria fazer aquele abafa, tentaria fazer uma correria ali que talvez muitas vezes seja desorganizada, mas que cai bem pro torcedor, a gente acha que tem vontade e tudo mais. Não, o Liverpool teve a cabeça no lugar, o Liverpool conseguiu continuar fazendo o seu jogo, dominando a posse de bola, acabou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola e fez a sua partida até que os gols vieram. Mais uma boa partida de Cody Gakpo, mais uma boa partida de Trent Alexander-Arnold, principalmente defensivamente, vamos falar disso também. Mas enfim, inclusive, a gente pode falar aqui de várias oportunidades que o Liverpool perdeu ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo poderia ser, em outros momentos e sortes do Liverpool, poderia ter sido já um esculacho. O Liverpool já poderia ter ganho aquele jogo no primeiro tempo, 3-4-1. É só você pegar, eu gosto de usar muito esse termômetro, que é o Twitter durante o jogo do Liverpool. Você pega todos os comentários de torcedores de outras páginas e tudo mais, os comentários hoje não eram que, nossa, o Liverpool está muito mal, nossa, o Liverpool não cria nada, nossa, esse meio campo é medonho. Não, os comentários eram, meu Deus, o time não acerta o gol, meu Deus, o Matip chutou e o Fabianski fez uma defesa milagrosa, meu Deus, olha o gol que o Jota perdeu, meu Deus, não sei. Cara, a gente poderia ter matado esse jogo no primeiro tempo. Enfim, se a gente for pegar o fato de que o Liverpool é um time em reconstrução nesse momento, eu acho que ainda tem gente que não aceitou esse fato, mas enfim, o Liverpool é um time em reconstrução nesse momento,
momento, que vai variar, que não é um trabalho pronto, que não vai vencer todos os jogos como venceu em tantas temporadas que fez 90 pontos. Não, o Liverpool é um time que vai sentir, vai estar fora de si ainda em alguns momentos do jogo, que não é regular. Um time em reconstrução não é um time regular. Geralmente não é um time regular e o Liverpool de hoje não é exceção a essa regra. A gente pode reclamar que teve falha defensiva aqui, teve falha defensiva ali e tudo mais. Isso vai acontecer. A gente também tem que entender que um Cody Gakpo confiante hoje ainda assim não é um Cody Gakpo da Copa. Um Diogo Jota confiante ainda assim não é um Diogo Jota de 1 ano e meio atrás. Por quê? Porque o Liverpool como time não é o que era naquele momento. A gente está em fases diferentes do trabalho. A gente tem que pensar isso aqui como o começo de uma era Klopp 2.0, que um time não está pronto e está tentando encontrar o seu estilo de jogo. E hoje pareceu em muitos, na grande maioria dos momentos do jogo, que encontrou esse estilo e conseguiu jogar muito bem. Obviamente, a gente pode falar ali, nossa, eu vi gente reclamando, por exemplo, no Twitter, o gol anulado do West Ham, quando o jogo ainda estava 1-1, por exemplo, o gol do Bowen, falando, nossa, mas olha lá, o Van Dijk, não sei o que, o Van Dijk isso, o Van Dijk aquilo. Cara, de verdade, há gols em que a culpa é da zaga, que é o que mais acontece no futebol, inclusive, né? Para se ter um espaço, para se ter um buraco, para se achar um passe, alguma coisa, porque alguém teve que falhar em algum momento ali, teve que ter um descuido. E há gols que são golaços, há gols que são construídos que a gente não tem o que falar, há chutes que saem do jeito da única possibilidade possível de entrar no gol, por exemplo, e o gol do Bowen foi um desses, cara. O Bowen chegou ali, ele não driblou o Van Dijk, ele não passou pelo Van Dijk, ele chutou desviando do Van Dijk e a bola entrou no único lugar que tava pra entrar entre a luva do Alisson e o gol, pô. Ele conseguiu colocar a bola ali no outro lado. Que bom que foi anulado, mas enfim, não é questão de se desesperar e falar, meu Deus, tá tudo errado, o Van Dijk não presta, mas de verdade, a gente tem que entender aqui a posição do Liverpool e desse time do Liverpool na atual balança de poder da Premier League. Esse time é um time, sim, que luta pra chegar na Champions. É isso. E fez mais uma partida hoje, foi fora de casa, em que não estava tendo uma sequência boa no campeonato e foi buscar uma vitória extremamente necessária, ponto. Agora, se preparar, tentar entender e dar mais um passinho rumo à evolução pro próximo jogo, tentar não oscilar para conseguir ganhar mais confiança e ir atrás da quarta vitória seguida e atrás do jogo contra o Chelsea, que pode nos dar essa sobrevida ainda na luta da Champions. Pois é o que dá para fazer agora no campeonato. Obviamente que a gente fica olhando aqui tabelas, a gente pode pensar assim, nossa, a tabela do Newcastle é bem chatinha até o final do campeonato. Eles pegam o Everton fora de casa que tá disputando rebaixamento, tá tentando se salvar. Depois pega o Southampton, que tá tentando se salvar. Depois pega o Arsenal, que tá mal, mas é um time que ainda tá disputando o título. Depois pega o Leeds, que tá tentando se salvar. Depois pega o Brighton, que é a grande surpresa dessa temporada. Pega o Leicester, que tá tentando se salvar também, que tá todo mundo no bolo ali, né? Everton, Southampton, Leeds, Leicester, todo mundo com diferença de 3, 4, 5 pontos ali entre eles. E no final fecha contra o Chelsea, que pra mim é o único jogo modorrento dessa campanha aí. Mas que também, eu vou te falar, por ser o último jogo, os caras vão tentar deixar minimamente uma impressão boa pra temporada que vem. Então assim, a disputa tá aberta, o Liverpool, a gente vai olhar pra essa tabela várias vezes aqui durante a semana que vem se ganhar de novo e tudo mais, mas tem que fazer a parte dele, se não de uma forma bonita, de uma forma pelo menos eficiente, que é o que foi o que aconteceu hoje. O Liverpool dominou o jogo, o Liverpool teve nos 20 primeiros minutos do segundo tempo mais de 80% de posse de bola e o Liverpool mostrou evolução em pontos extremamente importantes do que é esse estilo de jogo, do que pode vir a ser esse estilo de jogo para o futuro mais longo do Liverpool. Não que isso vá ser definitivo, não que isso vá ser o novo esquema do Liverpool e tudo mais, mas em muitos momentos dessa temporada e da temporada passada, por exemplo, a gente reclamou que se tinha alguma coisa que faltava nesse time, era uma variação, era uma possibilidade de mudança de posição de alguns jogadores em campo, de se reorganizarem em campo, de forma a tentar superar alguns obstáculos que os outros times colocavam. Por quê? Porque esse foi o problema do começo da nossa temporada, por exemplo, né? Os times entenderam como era a forma de jogo do Liverpool entrar em campo, do Liverpool atuar, e ficou muito fácil, ficou muito previsível deles fecharem aquilo e frustrarem o Liverpool até conseguir encontrar um gol. Obviamente que a gente deu muito azar também naqueles momentos, os caras atacavam a gente uma vez e saiu o gol. Mas enfim, foi um roteiro que foi repetido semanas e semanas e semanas. Se a gente só muda e se encaixa num jeito novo, eventualmente isso vai acontecer. Mas se a gente tem uma variedade de possibilidades ali de se organizar em campo, a gente pode estar sempre surpreendendo o adversário. Eu falei isso na live pós-jogo, antes da gente começar a gravar, e eu repito aqui, o Arnold não vai virar meio campo. O Arnold não vai virar meio campo. Isso eu garanto pra vocês, assim. Se a gente for pensar nos 50 jogos que o Liverpool vai fazer na temporada que vem, se classificar pra Champions, né? Eu te falo que o Arnold vai jogar 20,
30 talvez de meio campo. Mas essa é a ideia. A gente tem que preparar ele no final desse campeonato aqui para entender como funciona essa nova posição. Porque é algo novo para ele e a tendência é que ele vai oscilar até ele aprender 100% como jogar nessa posição. Mas enfim, ele precisa entender, ele precisa ter um entendimento tático muito grande do jogo e do que o adversário está oferecendo, o que o adversário está impondo em campo, por exemplo, para entender quando, nossa, hoje o meio campo está muito congestionado, eu não vou conseguir me criar aqui, eu vou estar num jogo de muito contato, não vou ter espaço para achar o passe, vou abrir mais para lateral porque eu vou ter um espaço maior ali. Nossa, hoje os pontas do outro time, eles mais defendem do que atacam, os laterais não sobem muito, os caras estão fechadinhos ali, não tá dando espaço, eu vou puxar pro meio porque talvez eu trave alguém e eu tenha mais espaço ali, ou eu consiga achar um espaço pro Salah na direita. Enfim, ele vai ter que ter essa variação. E essa variação é muito importante. Ela é muito importante, ela fez muita falta essa temporada e ela vai ser muito comemorada no momento em que o Trent se sentir preparado a fazer isso, tanto por dentro quanto por fora. Outro que também vai desfrutar muito dessa sequência de bons jogos agora, desse ganho de confiança, pensando na temporada que vem do Liverpool, é o Cody Gakpo. O Cody Gakpo hoje fez mais um gol, segunda partida fora de casa que o Gakpo faz gol seguida, deu mais um passinho no desenvolvimento da sua confiança e no reencontro do seu futebol, do seu melhor futebol, de outros momentos, tanto no PSV quanto na seleção holandesa durante a Copa, por exemplo. Eu acho do fundo do meu coração que o Cody Gakpo tem a possibilidade perfeita de cobrir uma lacuna que ainda é muito clara nesse elenco do Liverpool, que é o substituto do Firmino. O Firmino, a gente sabe que ele vai sair. Final dessa temporada ali, ele não vai mais fazer parte do elenco do Liverpool e ele tinha uma função muito importante nesse time. A gente sabe disso, é chover no molhado. Mas assim, quando você pensa o Darwin vindo para ser um 9, né? Obviamente que ele joga na ponta também, mas eu acho que ele vai jogar um pouco mais centralizado com a volta do Luiz Dias. Também foi muito bem, vamos chegar lá. Mas enfim, se você pensa o Darwin como um 9 e você pensa a comparação do que é um 9, do que é um Liverpool com o Darwin como um 9 e o Roberto Firmino como 9, são configurações diferentes em campo. O Gakpo, ele faz mais esse 9 do Firmino. Um 9 que pode puxar para ser meio campo às vezes, um 9 que tem um domínio e controle de bola, posse de bola mesmo, mais apurado, uma técnica mais apurada do que o Darwin, que é mais um finalizador, que é mais um corredor ali e tal. E fora que ele é grande, ele é bom de cabeça, ele tem um bom porte físico, ele pode realmente ser um Firmino 2.0. Não tô comparando qualidade hoje e tudo mais, mas eu acho que ele tem a capacidade de oferecer muitas características que só ele vai poder oferecer nesse elenco do Liverpool pra temporada que vem, principalmente quando o Firmino sair. O Darwin, se você pensar ele como ponta, você tem o Luiz Dias que pode fazer o mesmo. O Salah, você também tem o próprio Luiz Dias e Darwin, que na pior ali pode cair pro outro lado e fazer isso. O 9, você pode pensar em colocar o Jota ali e tudo mais. A do Firmino, cara, aquele híbrido 9,5, né, o 9,10 ali, quem faz nesse elenco é o Cody Gakpo. Eu fico muito feliz com ele fazendo mais esse gol, com ele chutando de fora da área, com ele, não só o gol em si, mas o próprio chute, o jeito que o gol saiu, né, um chute de fora da área, também é um ponto positivo pro Liverpool nesse jogo. O menino tá ganhando confiança, tá chutando pro gol, ele vai ser extremamente importante pro Liverpool na próxima temporada. De verdade, assim, é um jogador que eu vejo que foi contratado, escolhido a dedo pelo Klopp, porque ele tem todas as características que um jogador naquela posição, para um estilo do Klopp de jogar, precisa ter. De verdade, ele parece jogador feito para jogar no comando de Jürgen Klopp. Espero que ele esteja preparado, confiante e adaptado para a temporada que vem, que ele vai ser muito importante. Quem também foi bem, podemos falar assim, foi Curtis Jones. Assim, o que a gente estava falando também antes da live, que é bom, antes de gravar esse vídeo, que é bom ser falado aqui também. Curtis Jones não será, em momento algum da sua carreira, um meio-campo titular no Liverpool. Ponto final. Isso aqui tem que ficar muito claro para pessoas que tinham expectativas muito altas com o Curtis Jones, com o desenvolvimento, que achavam que o teto do Curtis Jones era muito maior do que é. Mas o Curtis Jones pode ser um jogador muito importante sim na nossa rotação, por alguns motivos. É um jogador da casa, é um jogador barato, é um jogador que cumpre requerimentos de homegrown, que conta como um jogador formado localmente, além de ser inglês, é um jogador formado localmente. É um jogador que nunca se incomodou em ser um jogador de rotação, de ser uma opção muito atrás na rotação do Liverpool. É um jogador que parece ter essa consciência da posição dele no elenco, da capacidade dele mesmo. Ele pode ser um jogador útil ali. Basicamente é o seguinte, a gente não pode cobrar desses jogadores alguma coisa que eles não são. Se eles têm que jogar hoje, jogo sim e jogo também, e ser a solução para o nosso meio campo, a gente tem que olhar e pensar, por quê?
A culpa não é do Jones que ele não consegue ser esse jogador. Ele não vai ser. A gente tem que pensar quais foram as decisões e qual foi o caminho que a gente traçou, o que a gente errou nesse caminho para chegar nessa altura e a gente ter que usar o Curtis Jones como solução. O Jordan Henderson como solução. Quarta, domingo. Essa é a questão. Jordan Henderson e o Curtis Jones, pra mim, entram no mesmo balaio nesse tipo de pensamento, que é o seguinte. Eles são jogadores que podem ter o seu valor dentro de campo, fora de campo, nesse elenco, ser opções úteis, poder cumprir, tapar um buraco ali no meio de semana, jogar umas partidas de Copa, mas não pode ser a grande solução pro Liverpool pra jogar de domingo, quarta. Até porque isso só queima eles, cara. Se você for pensar assim, o Jordan Henderson. O Jordan Henderson hoje já estava muito mais cansado do que ele estava na partida de domingo. O Jordan Henderson tem uma questão física ali já, não tem uma idade muito avançada, mas ele sempre teve problemas. Se você for pegar o Jordan Henderson de 6, 7, 8 anos atrás, era já anunciado que ele tinha um problema crônico na sola do pé, que não tinha como solucionar. Ele sente muita dor por vezes, ele não conseguia jogar, ele já ficou muitos jogos fora por causa disso, e ele vai ser uma coisa que vai carregar, isso vai ser uma coisa que ele vai carregar até o final da carreira dele. Então, a gente tem que limitar os minutos de Jordan Henderson, pra gente tirar só o melhor do Jordan Henderson, pô. É isso, senão a gente queima ele, senão a gente, pô, perde o jogador mentalmente, enfim. O Jordan Henderson não poder jogar 180 minutos na semana não quer dizer que ele não possa jogar 70. Essa é a minha questão. Isso vale também pro Curtis Jones. Ele não ser o 10 e faixa do Liverpool hoje não significa que ele não tem espaço nesse elenco. Então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter esse pensamento na hora de analisar a partida do Liverpool de hoje, na hora da gente pensar nas nossas expectativas com esse Liverpool. Nas nossas expectativas. Esse não é um time hoje que está preparado para disputar o título. Esse não é um time hoje que está preparado para classificar de boa para Champions. Mas esse é um time hoje que, se a gente torcer e fizer tudo certinho aqui, pragmaticamente, até o final da temporada, pode ganhar os 6 jogos que faltam. E aí cabe a gente secar. Eu acho que a gente pode pegar essa vaga. A gente já leu aqui a tabela do Newcastle. Eu acho que sim, dá pra ver aqui o Newcastle perdendo 3 joguinhos. Dá pra ver o Newcastle perdendo 3 joguinhos. A grande questão é a seguinte, dá pra ver o Liverpool ganhando 6? Ou a gente que é muito iludido? Enfim, é isso que a gente tinha pra falar do jogo de hoje. É isso que a gente tinha pra passar sobre esse jogo. Vocês que tanto gostam e tanto apreciam o Heavy Metal Futebol, se preparem, porque eu não sei se ele vai estar voltando tão cedo para o Liverpool, mas tem um time ali, tem uma ideia ali. Eu consigo ver muito progresso e muita evolução com isso, com outros jogadores, com o Thiago voltando a estar inteiro fisicamente, tendo mais minutos, com o Bajcetic mais evoluído para a temporada que vem, voltando de lesão, com os meio-campos que vierem. Oi, Jude. Enfim, bons sinais a gente pode tirar dessa partida. Como eu disse no começo do vídeo já, deixe no seu comentário aqui quem você acha que foi o grande destaque positivo desse jogo, ou o que você acha que foi o grande destaque positivo desse jogo, ou o grande destaque negativo. Se você acha que mais do que alguém se destacou positivamente, alguém se destacou para mal, deixe seu comentário aí também, quero a sua opinião. Todas as opiniões são válidas. Se você acha que o Curtis Jones não foi bem, se você acha que ele realmente destoou e que eu falei merda, fique à vontade. Falando com educação, pode escrever aqui e deixar a sua opinião. Peço encarecidamente, se você chegou até o fim do vídeo aqui e ainda não seguiu a gente, considere seguir o canal aqui embaixo, considere deixar o like para além do seu comentário. O meu muito obrigado, voltamos no final de semana. Até a próxima e Up the Reds!